A Monster Who Levels Up capítulo 120. Separando os Sentimentos parte 1. A origem deste conto foi um post enviado para os fóruns do Amanhecer por um cavaleiro que por acaso estava por perto para testemunhar os momentos finais de Jin Serran. O post em si não passava de pura adivinhação sobre o amor irreal entre um elfo e o cavaleiro caído. E para piorar um pouco as coisas do que antes, vários cavaleiros derramaram mais óleo sobre as chamas, dizendo coisas como um elfo frequentando a casa de Jin Serran, etc. etc. E então, uma mulher amante de fofocas cavaleira decidiu resolver todos aqueles pequenos trechos de posts e acabou compilando um romance no processo. E assim, os dois protagonistas dessa história se transformaram em amantes que planejavam se casar em breve. Essa obra pura de ficção chegou a ser recomendada por mais de 640 membros da Ordem da Alvorada, o que era uma loucura, considerando que havia apenas cerca de 800 cavaleiros filiados a ela. Ou seja, parecia que era apenas uma questão de tempo até que este romance chegasse às mãos do público. Isso. Você sabia disso? Dentro do café de propriedade da TM, Saidin ficou entediado enquanto esperava por aquela festa de baile alta sociedade que o Sai-Young deveria participar. Que ele planejava entrar e passear mais tarde, ou, mais corretamente, espioná-la. Então, chamou a Zeline que estava morando perto para matar algum tempo. Mais ou menos. Ela respondeu calmamente com um sorriso. Ela ficou muito satisfeita por ter sido chamada por ele do nada. Mas as sobrancelhas de Saidin estavam profundamente franzidas em uma demonstração de sua infelicidade. Ah! Na verdade, eu realmente não poderia negar. E você verá por que eu não pude. Sai-Young perguntava-me com um fervor tão ardente. Como posso negar quando ela me mandou uma mensagem e eu não sabia? Tô assim. Desculpa com esse emoji chorando? Ela pegou seu telefone e mostrou o texto em questão para Saidin. Com certeza. Parecia que o Sai-Young enviou o texto enquanto estava sob as pesadas nuvens de emoções. Ela mandou logo depois de ler aquelas postagens fictícias. No entanto, houve muitos erros de digitação. Ela deve ter mandado depois de ter tomado 1 ou 2 copos. Talvez mais. Mas ainda assim, não devemos dizer que Jin Serran e Miss Azeline estavam tendo um relacionamento. Você sabe. Saidin disse meio brincando. Mas Azeline assentiu com a cabeça um pouco inesperadamente. Não espere. Isso não parece tão ruim. E? Não. Espere um minuto. Por favor. Não brinque. Quando os repórteres vierem fazer perguntas, por favor, digam que é tudo um mal-entendido. Um ponto de interrogação flutuou em cima de sua cabeça enquanto ela a inclinava em confusão. Mas por quê? Não importa. Já que Jin Serran está morto. Certo? Na verdade, isso importa. Já que eu tenho que dizer a Sai-Young que eu sou Jin Serran mais cedo ou mais tarde. Você provavelmente pode imaginar o quão estranha essa conversa vai ser. Certo? Por que você diria isso a ela? Claro que tenho que contar para ela. Ela é minha namorada. Ouvindo suas palavras, Azeline mordeu silenciosamente seus lábios. Ela permaneceu em silêncio depois disso, apenas batendo na mesa de centro com a ponta do dedo. 5 minutos. 10. Depois 15. Algum tempo havia se passado. Mas tudo o que ela fez foi soltar continuamente vários suspiros pesados.
Senhorita Zeline? Sim. Sim. Como é bom ser Sai-Young. Afinal, você é o namorado dela. Ela finalmente disse algo. Então bateu a palma da mão na superfície da mesa. Antes de se levantar, Sai-Jin estremeceu um pouco. Mas como ela ainda não havia lhe dado uma resposta definitiva, ele também se levantou e correu atrás dela. Para onde você está indo agora? Vou a um lugar para jantar. Com quem? Com você. Em uma demonstração de confiança, ela bateu o dedo indicador no peito dele. Como se já tivesse decidido comer fora com ele ou algo assim. O que você tá? Você não disse que ainda falta muito tempo para essa festa começar? Então, por que não gastar comigo? Não. Espere um segundo aqui. Então, vou pensar mais sério. Se vou negar o boato ou não. Sai-Jin deu uma olhada sorrateira em seu relógio de pulso depois de deliberar um pouco. Felizmente, os ponteiros do relógio ainda pairavam em torno de 5. Mas a Zeline poderosamente arrebatou seu pulso. E olhou para ele com um par de olhos frios cobertos por seu capuz. Você vem ou não? Ah. Bom. Já que ainda falta tempo. Então. Siga-me. Kevin. 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 Enquanto ainda segurava firmemente o pulso de Sai-Jin, ela pisou seu caminho com pressa. Chegando ao lado de seu carro em pouco tempo, ela pegou a maçaneta da porta e começou uma luta épica para abri-la. Mas não cedeu um centímetro. Então ela bateu na porta e falou irritada. Por favor. Destranque a porta. Bleep. Sai-Jin riu levemente enquanto apertava um botão na chave do carro. Isso fez com que a porta do carro não abrisse para os lados, mas subisse para o céu. Parece que você trocou o carro de novo. Você deve estar carregado de dinheiro agora. A Zeline reclamou audivelmente enquanto subia no banco do passageiro. Sai-Jin deslizou habilmente para dentro do motorista. Vamos para aquele lugar. Aquele que vamos o tempo todo? Não. Não aquele. Vamos para outro lugar. Tem esse lugar que eu conheço. De repente, ela acessou o GPS do carro. O destino ficava a apenas cerca de 10 minutos de distância, bem perto. A propósito, vai ficar tudo bem. Não tem muita gente lá. Abre um pouco mais tarde do que o habitual e... Como frequento o local? Conheço muito bem. Até mesmo Sai-Young já esteve lá algumas vezes antes. Também. Ah. Bem. Nesse caso. Espera. O quê? Sai-Young também estava lá? Por que ela estaria lá? No meio da noite. Ela provavelmente queria relaxar. Por enquanto. Por favor. Já avancem. Q1. Quando ele pressionou o acelerador, uma nota de escape encheu a cabine. E o carro esportivo precisou de apenas 3 minutos para chegar ao restaurante. Não. Ele achava que era um restaurante. Mas... isso não é um bar. Sim. É. Eu já te falei. Tá? Que abre as portas um pouco tarde. Este não era um restaurante sangrento, em vez disso. Era um bar elegante e luxuoso. Eles também servem comida. Na verdade, eu vou fazer isso para você.
Ela entrou primeiro no bar. Saidin seguiu seus passos com uma expressão um pouco desconfortável. Ele não estava muito preocupado. No entanto, enquanto mana circulasse dentro de seu corpo, ele nunca ficaria bêbado de qualquer maneira. Na verdade, este é o licor infundido de magia. No momento em que ouviu as palavras de Azeline, toda a sua confiança se despedaçou em pedaços, apenas para ser substituída pelos sentimentos de incerteza. Você deveria ter me dito antes. O lema aqui é bebidas que podem até deixar os cavaleiros bêbados. Por isso, o bar recebeu o nome de You Will Get Drunk. Você vai ficar bêbado em português. Soluço. Felizmente, Saidin estava apenas no nível de se sentir um pouco tímido. Mas no caso de Azeline, estava se transformando em um problema potencialmente sério. Ela havia descartado seu manto há muito tempo e agora não estava em nenhum lugar para ser visto. E seu rosto estava vermelho carmesim. Ah! Droga! Você já viu que horas são? Parece que eu tenho que ir. Para ser perfeitamente honesto, ele não tinha confiança quando se tratava de álcool. Todos os erros perigosos aconteceram sob suas influências. Afinal, Sr. Saidin, há algo sobre o qual devo falar seriamente com você. No entanto, Azeline agarrou seu pulso novamente enquanto tentava se levantar. Suas próprias mãos tremiam e seus olhos abatidos estavam úmidos. Ele não teve escolha a não ser sentar-se. Consolou-se pensando. Tudo o que ele tinha que fazer era evitar ficar bêbado. O que? É isso? Ele suspirou e perguntou-lhe. Azeline tomou mais um gole de sua bebida e, em seguida, lentamente moveu sua boca. Entre seus lábios molhados, sua voz trêmula vazou. Com certeza era sua bela voz marcada. Não importava onde fosse ouvida. Mas a expressão de Saidin estava ficando cada vez mais rígida à medida que ele ouvia. O tempo agora era fim de tarde. As últimas luzes de sol se apagando sobre o horizonte ocidental. Um navio de cruzeiro ultraluxuoso operado pela TM estava ancorado na costa do agora calmo Mar do Leste. A visão de inúmeras luzes que brilhavam no convés, bem como muitos garçons vestidos de smoking caprichados, transmitiam ao ambiente o ar de grande importância e alta classe mesmo quando vistos de longe. Como se tratava de uma festa realizada bienalmente. Os nomes da lista de convidados eram, no mínimo, bastante variados. Alguns que não haviam sido convidados antes vieram, enquanto alguns que haviam sido convidados antes foram desqualificados para participar este ano. Damos as boas-vindas a bordo. À medida que a hora do baile se aproximava, e os garçons ocupados cumprimentavam os convidados recém-chegados, Saidin, na forma do Leviatã, estava nadando ao redor do navio de cruzeiro sob a superfície da água. Na verdade, esse não era seu plano original. Não. Ele iria participar dessa festa como um humano e surpreender Yu Sai-Yung no processo. Afinal, seu TM havia entrado no ranking das 100 maiores empresas. Então ele estava mais do que qualificado para participar. No entanto, depois de ouvir as palavras da bêbada Azeline hoje cedo, sua mente estava um pouco agitada. Ela definitivamente não confessou a ele. Mas ele também não era um meio esperto completamente desesperançoso que não conseguia reconhecer as profundezas de seus sentimentos contidos em sua voz. É um prazer conhecê-la, senhorita Yu Sai-Yung. Foi então que ouviu alguém mencionar o nome de Yu Sai-Yung.
Saidin abriu lentamente os olhos e nadou cuidadosamente mais perto da superfície. Ele avistou Yu Sai-young no convés. Não fazia nem 3 minutos que ela chegou. Mas caramba! Ela já estava cercada por uma multidão bastante grande. Todos eles eram homens e mulheres bastante bonitos das famílias das 100 maiores empresas. Eles estavam se esforçando muito para apelar para suas sensibilidades. Mas, infelizmente, ela apenas exibiu um sorriso educado para lidar com eles. Mesmo assim, pouco tempo depois, ela puxou a desculpa desgastada de fazer um compromisso prévio com outra pessoa e rapidamente saiu de lá. Saidin lentamente a acompanhou debaixo d'água. Ela parecia estar bastante acostumada a andar de salto alto agora. Dirigiu-se para as grades com vista para o oceano silencioso e olhou profundamente para ele em contemplação. Ela parecia bastante solitária. De pé. Então, Saidin criou uma onda fraca na superfície para ela. Yu Sai-young silenciosamente fechou os olhos quando o cheiro salgado do mar e a suave oscilação das ondas entraram em sua mente. Mas nem mesmo essa trégua durou muito. Um senhor mais velho desconhecido estava lentamente se aproximando dela. Saidin não estava preocupado. Pelo menos não inicialmente. Ele pensou que aí vem mais um tolo que vai acabar provando a amargura do constrangimento cortesia de Yu Sai-young. Contudo, do nada, ela formou um sorriso carinhoso como se estivesse esperando a chegada desse homem enquanto se virava para cumprimentá-lo. Que diabos! Momentaneamente, o mar oscilou visivelmente, resultado de sua reação inconsciente após perder a calma com esse novo desenvolvimento. Ela estava cumprimentando esse homem desconhecido com tanto carinho quanto ela lhe demonstraria, antes que ele pudesse perder a cabeça. Porém, Saidin fez o possível para permanecer calmo e levou sua visão e audição ao máximo absoluto. A visão antes escura clareou. E ele pôde ouvir a conversa dos dois no convés. E como vai sua pintura ultimamente? Tio? No momento em que Saidin ouviu essas palavras, ele realmente se sentiu grato por aquele fio fino persistente de paciência que ele segurou, se ele tivesse perdido a calma e pulado a bordo para intervir. Então ele já tinha sido visto como um adequado por todos. Está a correr bem. Você deve vir visitar a minha galeria abrindo mais tarde. Claro. O rosto desse homem meio que se assemelhava ao mar calmo, vincos vívidos em seu rosto e os profundos cabelos azuis marinhos escuros pareciam ser a razão para isso. A propósito, Sai-young, ouvi dos rumores que circulam que você está namorando Kim Saidin. Sim. Estamos saindo há um tempo. E o Sai-young respondeu com uma expressão estranhamente solitária, que fez Saidin se sentir culpado. Seu corpo tremendo ligeiramente sob a superfície da água. Mas eu não ouvi nada da mídia? Ninguém teria coragem de publicar essa história sem receber nossas bênçãos em primeiro lugar. Quero dizer, se você cruzar o amanhecer e o monstro, então você não seria capaz de colocar os pés de volta na Coreia. Afinal, o homem sorriu levemente e acenou com a cabeça. Então, ele voltou a olhar para o oceano, como se comprometesse com a memória o que viu à espreita sob a superfície da água. Honestamente, nunca imaginei que você realmente começaria a namorar alguém. Eu era muito vaidosa naquela época. Por isso, cresci muito depois de conhecer o Opa. Não. Não. Não é isso. Não foi isso que eu quis dizer. Sabe? Você não disse que só se casaria comigo e com mais ninguém? E o Sai-young soltou uma pequena risada como se achasse inacreditável sua sugestão.
Há quanto tempo eu falei isso? Sério? Tio, você está me fazendo rir. Ha ha ha. Foi meu senso de humor que atraiu minha esposa. Provavelmente. De jeito nenhum. Não tem como. Eu acho. Dois deles compartilharam uma risada calorosa juntos. Mas os sorrisos duraram pouco tempo. Seu rosto endureceu ligeiramente e estudou a aparência lateral de Yoo Sa-young. Ele parecia preocupado com ela. No entanto, vocês estão definitivamente apaixonados? Nunca me senti assim antes em toda a minha vida. E acho que nunca mais me sentirei assim. Yoo Sa-young respondeu imediatamente. Sae-jin deveria ter ficado feliz ouvindo essas palavras. Mas sentiam-se como agulhas picando-lhe a pele. Mas os sentimentos do Opa, eu acho, não são tão claros quanto os meus. Talvez eu o ame muito mais do que ele me ama. Quero dizer, eu só tenho gratidão por poder tê-lo ao meu lado. Entendeu? É assim? Sim. Portanto, eu sou diferente de você. Tio. Então, por favor, não se preocupe comigo. Eu gostaria de fazer exatamente isso também. O homem respondeu-lhe com calma. Não houve outras palavras trocadas depois disso. Dentro desse silêncio, os dois desfrutaram dessa sensação de familiaridade confortável compartilhada entre eles. Com um bom timing, uma onda suave varreu. Eles ficaram lá quietos e apreciaram os belos reflexos da superfície ondulante do oceano. 4 dias depois. Quinta-feira. Havia uma enorme multidão de cavaleiros e repórteres enchendo o auditório principal da Ordem dos Cavaleiros Raven. Todas essas pessoas se reuniram para um evento pequeno que duraria apenas 10 minutos no máximo. Mas este evento foi importante o suficiente para atrair muito o interesse deles, uma cerimônia de entrega de armas. Normalmente, tal cerimônia só acontecia quando um famoso cavaleiro comprava algo de um famoso mestre ferreiro. A Ordem dos Cavaleiros a manteria para anunciar, gabar-se de que um de seus cavaleiros havia comprado uma arma tão maravilhosa. Contudo, a Ordem dos Corvos nunca tinha realizado uma até agora. Dizendo algo ou melhor, sobre sua reputação e coisas. A razão pela qual uma ordem tão famosa iria voluntariamente romper com sua própria tradição. Foi tudo porque o mestre ferreiro envolvido aqui era Qin Saijin. Bem como a fábrica de rumores indicando que a classificação desta nova arma poderia ser um tesouro. Parabéns! Dentro da sala de espera atrás do palco do auditório. O mestre da Ordem do Corvo, Qin Yuncel, parabenizou Qin Yu-rin enquanto parecia bastante desanimada. O que o seu subordinado está adquirindo uma boa arma ao se endividar pesadamente. Mas você está ficando com ciúmes dela? Qin Yu-rin respondeu brincando enquanto sorria sorrateiramente. Qin Yuncel balançou a cabeça. Sua expressão mostrando levemente sua culpa. Não. Não é verdade. Estou verdadeiramente feliz por vós. Aliás, qual é o nome dessa arma? De acordo com o mestre da guilda Qin Saijin, será Gungnir. Gungnir. Hein? O lendário Gungnir, a arma do líder de todos os deuses que residem em Asgard. Odin. Parecia que Qin Saijin ousou roubar mais um nome de uma arma lendária. Mas sua principal arma não é uma espada? Embora eu não conheça a lenda tão bem, tenho certeza de que Gungnir é uma lança de algum tipo. Ah! É isso!
Aparentemente, é uma espada que pode substituir uma lança facilmente. Ele disse que pode disparar várias flechas de luz altamente precisas que funcionarão bem junto com o meu traço. É isso? HMPH. Então, foi feito sob medida para você. Kim Yun-seo coçou o queixo e murmurou em leve insatisfação. Kim Il-rin olhou para aquilo e riu para si mesma. Seu pai poderia ser o homem de aparência mais severa se quisesse. Mas às vezes, ele parecia meio que um garotinho e isso com certeza era adorável. A propósito, se estamos falando de armas lendárias, qual é superior, Gungnir ou Grão? Bem, isso é. Ah, vai começar agora. Vamos lá? Claro. É Gungnir. Pensou Kim Il-rin enquanto ela ria para dentro. Enquanto conduzia Kim Yun-seo para fora da sala de espera. Hã? Oh sim. Vamos lá. Dois deles abriram a porta e pisaram no palco. Ao mesmo tempo, palmas dos orgulhosos cavaleiros corvos ressoaram dentro do auditório. Ao acenar com as mãos em direção ao público, ela encontrou um baú de tesouro literalmente sentado no meio do palco. Embora sua arma ainda estivesse escondida dentro daquele baú, ela não pôde deixar de se sentir profundamente afetada pela aura avassaladora que escorria dela. Isso é meu. Tudo meu. Totalmente em transe. Kim Il-rin flutuou como uma borboleta em direção ao baú, figurativamente falando. É claro. Capítulo 121. Separando os sentimentos parte 2. A partir disso e daquilo, Kim Il-rin começou a estudar o baú do tesouro coberto de lençol preto. Não importa de que direção ela observasse. Ela estava certa do fato de que a aura poderosa que escorria da caixa estava definitivamente saindo de um tesouro de boa-fé escondido dentro. Finalmente, serei a segunda pessoa aqui a possuir uma arma de grau-tesouro. Enquanto ela se deliciava com a sensação de um contentamento sem fim. De repente a espada pendurada por seus quadris entrou em seu processo de pensamento. Essa espada de alto nível estava ao seu lado há muito tempo, a Noite Branca. Foi uma recompensa concedida a ela pela Ordem Corvo quando ela se tornou a mais jovem cavaleiro de nível médio superior da história. Muitos anos atrás. Ela sobreviveu a muitas crises mortais desde então com ela ao seu lado. E salvou tantas vidas ao longo do caminho também. Em outras palavras, essa espada realmente tinha um valor sentimental inestimável para ela. Aquela que compartilhava sua história de suor, sangue e lágrimas. Bem como todas aquelas boas e mais lembranças que ela experimentou como cavaleiro. Tenho certeza que você vai preferir passar o resto dos seus dias no conforto dentro de um bom museu. Ela lentamente acariciou sua espada branca e engoliu sua saliva, sentindo as emoções complicadas varrerem sobre ela. Todos esses dias ela estava lutando com a Noite Branca na mão, piscando por sua mente como um rolo de um filme. Ah! Ele está aqui! Um homem subiu ao palco enquanto Kim Il-rin estava ocupada separando seus sentimentos mistos que nasceram de sua separação da Noite Branca. Esse homem era naturalmente Kim Sae-jin. Vestindo um terno elegante que parecia caro, mas não muito extrovertido e atraente. Várias senhoritas, cavaleiros, não menos, na plateia começaram a corar visivelmente em sua entrada. Enquanto os colegas masculinos estavam ocupados sonhando com maneiras de se aproximar dele enquanto aplaudiam ruidosamente. Embora tenha sido recebido por toda essa recepção maravilhosa, Sae-jin estava realmente sob um pouco de estresse ultimamente.
Graças a vários desenvolvimentos preocupantes dos últimos dias, ele se forçou a assumir um sorriso forçado. Quando se aproximou do casal de pai e filha Kim Il-rin e Kim Yun-seo. Prazer em conhecê-lo. Kim Yun-seo estendeu a mão primeiro. Kim Sae-jin baixou a cabeça em uma demonstração de respeito e apertou a mão do homem mais velho. É uma honra conhecer o maior cavaleiro da Coreia. Não. Na verdade é uma honra minha. Afinal, não há ninguém mais realizado do que você na sua faixa etária. Os 20 anos. De forma alguma. Com a senhorita Kim Il-rin ao meu lado. Não mereço um elogio desses. Ah. A cavaleiro Kim Il-rin já entrou na casa dos 30 anos. Ela não tem mais 20 anos. Não tem há muito tempo. Os ombros de Kim Il-rin tremeram em visível choque com esse golpe baixo inesperadamente fatal que foi direcionado diretamente ao seu coração. Temendo que outros cavaleiros pudessem ter ouvido esse comentário completamente impensado e desnecessário de Kim Yun-seo, ela rapidamente examinou os arredores com uma expressão horrorizada claramente gravada em seu rosto. Vários cavaleiros sabiam o suficiente para baixar com tato seus olhares quando seus olhos pousaram neles. Por que você diria uma coisa dessas em público? Ela confrontou com raiva seu pai-chefe com uma cara muito irritada. Parecia que ela estava pronta para matá-lo se tudo se resumisse a isso. Os temas sensíveis de idade e peso eram assuntos incrivelmente espinhosos para falar para as senhoritas. De fato. Haha. Estou te perguntando. Por que você falou isso em voz alta? Você se sentiria bem se eu te chamasse de velhote de 50 e poucos anos na frente de todo mundo? Ah. Kim Yun-seo encobriu os murmúrios furiosos de Kim Il-rin e caminhou em direção ao baú do tesouro junto com Sae-jin. Por quê? Agora era a hora da foto-obra. Diga X. Sae-jin forçou outro sorriso em direção à lente da câmera enquanto estava ao lado de Kim Yun-seo. Com um clique suave, um flash disparou. Vamos tirar mais algumas fotos. Mas você vai ficar bem com isso? Perdão? Claro. Estou bem com isso. Sae-jin pensou interiormente. Quantos eles podem tirar? Não podem ser tantos assim. Infelizmente para Sae-jin, não demorou muito para que ele percebesse os erros em seu julgamento despretensioso. Para mostrar o fato de que o corvo possuía 2 tesouros criados pelo melhor ferreiro do mundo, Kim Sae-jin, ele teve que tirar literalmente inúmeras fotos com muitas pessoas. Tudo começou com um casal apenas com Kim Yun-seo. Em seguida, com Kim Yun-seo e Kim Il-rin. Seguido por Yun-seo. Il-rin. Bem como outros oficiais de alto escalão da ordem. Em seguida, com esses mesmos funcionários, Yun-seo e Il-rin. Finalmente, aqueles com todos os respectivos capitães de cada uma das equipes de cavaleiro. Se fosse o corvo do passado, eles nunca teriam levantado tanto alvoroço. Toda essa demonstração de prestígio não foi simplesmente porque o amanhecer os perseguiu com força. Devido à frequente fuga dos incidentes relacionados aos monstros em todo o mundo e o subsequente envio de cavaleiros para literalmente todos os lugares. As fronteiras nacionais que normalmente demarcavam as jurisdições operacionais das ordens dos cavaleiros tornaram-se bastante borradas. A competição, em outras palavras, agora incluiu o resto do mundo. Seja qual for o caso. Sae-jin estava se sentindo realmente terrível depois de tirar tantas fotos.
E para aumentar ainda mais sua miséria, seus parceiros de sessão de fotos simplesmente tinham muitas coisas para dizer a ele. Vê-los empurrando à força seus cartões de visita para ele pela enésima vez, na esperança de receber o famoso cartão de platina de Saidin em troca. Estava se tornando assim. Inferno. A gente nem abriu o baú ainda. Internamente bastante preocupado com a continuidade desse circo mesmo após a revelação da arma, Saidin tirou a última foto e também embolsou o 30º cartão de visita que recebeu. E vamos começar a cerimônia agora. Quando a cerimônia de entrega finalmente começou, Kim Il-sung e outras partes não relacionadas subiram do palco, deixando Saidin e Kim Il-rim para trás, bem como o baú do tesouro solitário. Gostaria de agradecer por este tesouro incrível. Eu nem abri a tampa ainda. Sabe? Você pode elogiá-lo um pouco mais tarde. Senhorita Il-rim. Saidin sorriu um pouco ao responder a Kim Il-rim. Antes disso, ela disse que preferia bonecas a armas. Mas parecia que uma mera arma era incomparável a um verdadeiro tesouro até mesmo para ela. Então, vamos dar uma olhada? Saidin levantou o véu do baú. Imediatamente, a luz ofuscante saiu do próprio baú. Kim Il-rim engoliu nervosamente sua saliva, perguntando-se se o preço do baú também era tão caro quanto os olhos. Ah! Eu estou perguntando isso por precaução. Você superou seu crush, Senhorita Il-rim? Perdão? Kim Il-rim acordou de seu olhar atordoado para o baú e perguntou em uma surpresa chocada. Ele sorriu ironicamente e sussurrou para ela. O orc. O orc-herói. Você superou isso? De que terra você está falando? Não é superar. Já que não havia nada para superar. Quando Kim Il-rim de repente gritou a plenos pulmões no palco. Isso naturalmente chamou a atenção do público. Nunca foi assim. De verdade. Sentindo-se envergonhada por aquele súbito desabafo, ela baixou a voz e sussurrou para ele. Claro. O orc às vezes ainda aparecia dentro de seus sonhos, seu rosto bonito como um orc. Sua encantadora voz de barítono. Suas costas largas e confiáveis e seus músculos perfeitos. Tudo isso. Uma coisa dessas nunca aconteceu. Nunca. Fazia mais de 3 meses que ela não via o orc pela última vez. Então uma certa sensação de saudade. Um desejo de vê-lo ocasionalmente levantava a cabeça. Mas, agora, ela estava completamente bem com isso. Bem, nesse caso, estou genuinamente aliviado por ouvir isso. Kim Saidin murmurou assim, enquanto abria o baú. E residindo dentro de sua cavidade, havia uma arma mística e digna exalando uma luz brilhantemente ofuscante que era centenas de vezes mais pura do que a que o baú emitia há pouco. Vendo aquela forma lisa e perfeitamente formada desde a bainha até o punho, Kim Il-rim ficou em total deslumbramento, até que ela viu um pequeno detalhe peculiar. Essa insígnia era uma certa marca minúscula. Uma espécie de pequena gravura que Saidin inconscientemente deixava para trás quando estava completamente focado ou imerso no processo de criação de um tesouro, ou de um bens de marca classificado em primeiro ou segundo. Ela olhou para aquela marca e lembrou da massa do orc-herói. Ela lembrou-se de ver uma marca muito semelhante em algum lugar na superfície arredondada de sua massa assustadora. Ela estava morta de certeza disso.
Afinal, ela já duelou com ele centenas de vezes. Você gosta tanto assim? Saidin perguntou-lhe com um sorriso satisfeito depois de confundir seu estado atordoado com outra coisa. Qin Yu-hin rapidamente engoliu sua saliva e voltou seu olhar para ele. O sorriso de Saidin permaneceu gravado em seus lábios, mesmo quando seu olhar questionador pousou firmemente sobre ele. Com esta cerimônia de entrega de armas, o sentimento geral da população é que a cavaleiro Qin Yu-hin recebeu o figurativo alabarda perfuradora do céu, e a única coisa que lhe falta agora é a lebre vermelha. Mas o que você acha disso? Haha. Essa é uma descrição bastante apropriada. No entanto, no caso da lebre vermelha, ou mais corretamente, de um grifo, ouço dizer que a Ordem dos Cavaleiros Corvos também está tentando alugar um pelo período de 10 anos. Mas, com toda a honestidade, tudo depende da decisão de Qin Saidin. Então não é certo no momento. É assim? Atualmente, se não me engano, é apenas a Ordem da Alvorada que alugou com sucesso os grifos? Correto. Bem, o amanhecer desfrutaram da relação mais amigável com Qin Saidin. Então, temo que, por mais que outras ordens de cavaleiros tentem conquistar sua atenção, elas serão incapazes de superar esse vínculo inquebrável formado desde o início, quando ele ainda lutava no fundo. Além disso, ele havia dado uma espada de grau tesouro para o cavaleiro mais reconhecido do amanhecer, e o Saiyung, gratuitamente. É uma relação totalmente diferente com o corvo, a quem ele pediu dinheiro. Oh! Eu não tinha consciência disso. De qualquer forma, é realmente uma coisa surpreendente pensar que um único homem pode de alguma forma influenciar o prestígio de uma ordem, bem como o status de um cavaleiro. Quero dizer, a Ordem da Ebaek, que costumava ser um pouco abaixo do esperado para ser chamado de um jogador importante, cresceu em status e agora eles estão ameaçando a posição de Goryeo no ranking apenas maximizando sua relação com Qin Saidin. Não é? De fato. Não é à toa que muitos civis estão chamando esse homem de Salvador. Com certeza. Esse apelido começou como uma espécie de tentativa de ridicularizá-lo por causa de seu traço maravilhoso. Mas agora, sem Qin Saidin e a Guilda Monstro, a nação da Coreia se encontraria em uma situação muito difícil. Afinal, a TM tomou mais de 50% dos mercados de artefatos, armas e poções sozinha agora. A Zeline estava atualmente deitada em uma cama preta como um cadáver. Durante quase toda a semana, as únicas atividades que ela se obrigou a realizar foram dormir, acordar, checar o celular, assistir TV e quando sentia fome, comer alguma coisa. Ela vivia como um zumbi. Não poderia ser ajudado, pois ela podia se lembrar daquele enorme erro que cometeu sob a influência do álcool. Sempre que tentava fazer algo, fazendo-a se arrepender com todo o seu ser. Ela sempre foi assim, não conseguindo controlar suas emoções selvagens. Em seguida, arrependendo-se como louca pelo leite derramado resultante. Além disso, embora ela tenha tentado ao máximo não pensar sobre isso, provou ser uma tarefa impossível. Ligando a TV e lá estava ela. A cara de Qin Saidin. Na porra do dia toda. E quando ela ouviu sobre ele dar uma espada a Qin Yu-hin,
Isso meio que a deixou decepcionada também. Ele ainda nem tinha feito uma varinha de bruxo para ela. Nossa! Eu sou um incorrigível. Ela balançou a cabeça com força e desligou a TV. Seus sentimentos em relação a Kim Sae-jin. Ela decidiu que ficaria como nada mais do que uma impressão favorável. Mas era muito mais do que isso agora. E a maior razão para isso foi ela passar 3 a 4 vezes por semana com Sae-jin disfarçado de Jin Se-han. Ela era uma para ir vê-lo. Ela sabia muito bem que as coisas aconteceriam assim. Mas seu raciocínio foi suprimido por suas emoções. Portanto, ela não podia parar. E assim, seus sentimentos que haviam se transformado em algo muito mais perigoso acabaram fazendo algo terrivelmente. Felizmente, não foi uma confissão direta nem nada. Mas ainda assim. A propósito, por que você teve que matar Jin Se-han? Se ele não tivesse morrido, eu poderia ficar com ele. Sabe? Eu me pergunto. Não fica um pouco obsoleto ver apenas uma garota o tempo todo? Ouço que todos os homens se sentem assim. Não é tarde demais. Sabe? Você pode ressuscitar Jin Se-han com um povo. E então? E então? Kikaak. Envergonhada demais para se lembrar dos últimos trechos de sua fala bêbada, Azeline gritou a plenos pulmões. Ela ainda não conseguia acreditar no fato de ter borrado um pó de touro total contendo seus desejos legítimos durante o momento em que seu raciocínio e lógica haviam fugido de seu cérebro. Que maluco! Desgraçado, inimigo de todo tipo de álcool. Azeline começou a chutar e socar sua cama até que ela estava quase quebrada. Por pura frustração e arrependimento. Mas em pouco tempo, ela estava levantando sorrateiramente seu telefone. Ela acessou o aplicativo para conversar e começou a espionar uma das fotos do perfil lá. No entanto, ela jogou o telefone em cima da cama depois de pouco tempo. Na tela do telefone deitada no canto de sua cama, estava a foto de perfil de Il Sae-young. Era uma selfie dela sorrindo feliz enquanto se apoiava no ombro de Sae-jin. Eu sou tão invejosa. Azeline tinha total inveja de Il Sae-young. Ela também sentiu raiva. Com certeza. Ela conheceu Sae-jin antes de qualquer outra pessoa. Se ela fosse mais proativa naquela época, então, a pessoa ao lado dele teria sido ela. Em vez disso, sentia-se arrependida, irritada, injustiçada e decepcionada. Quero vê-lo. Ela se arrastou na cama em direção ao telefone e puxou a imagem de perfil de outra pessoa, ampliando-a na tela. Desta vez, uma imagem impecável de Sae-jin preencheu toda a tela. Agora era primavera. Kim Sae-jin foi falar com Kim Il-sung. Nosferatu. Você diz? Sim. Acho que preciso ir ao encontro deles. Pelo menos uma vez. Só sozinho? Mas não era o velho. Mas seu filho. Sae-jin assentiu com a cabeça e... Embora Kim San-ho estivesse bastante preocupado com isso, depois de ver a determinação de seu chefe, ele não pôde fazer nada além de acenar com a cabeça também. Bem, nesse caso, vou enviar alguns agentes para fora e procurar seu paradeiro. Não. Espere.
Não acho que isso seja necessário, deveria haver uma informação fornecida a nós por uma fonte anônima há pouco tempo. Você deveria perguntar ao Sr. Wilson sobre isso. No passado, houve aquela época em que uma fonte anônima enviou um monte de fotos e coordenadas de uma vila subterrânea localizada dentro de uma montanha, dizendo que era o esconderijo dos vampiros. No entanto, visto que Batorre e seus conluios estavam ocupados em um hotel localizado dentro dos limites da cidade, esta vila escondida era mais do que provavelmente o santuário de Nosferatus. Eu entendo. Muito bom. Saidin assentiu com a cabeça mais uma vez e levantou-se para sair. Antes que pudesse. Porém, Qin Sanho exortou Saidin com um certo assunto grave. Ah! Né? Mestre da guilda. Tenho recebido relatos de mulheres Batorre sendo vistas nas costas do Mar do Leste com bastante frequência agora. Parece que ela ainda não desistiu. Há uma boa possibilidade de que ela possa se envolver pessoalmente aqui. Então, pode ser prudente parar de nadar no oceano como o dragão azul por enquanto. Saidin soltou um ar infeliz naquele momento. Afinal, ele planejava ir direto para o mar e nadar para aliviar todo o estresse acumulado. Pois bem, vou fazer isso. Então, mas o que ele poderia fazer? Aquela mulher de Batorre deveria ser incrivelmente poderosa, então. Tudo o que ele podia fazer por enquanto era evitá-la apropriadamente. Observação. A alabarda perfuradora do céu, e a única coisa que lhe falta agora é a lebre vermelha. Esta é uma referência obscura ao romance dos Três Reinos.